Você dormiu bem? Eu espero que sim. Eu mesmo tive uma noite Magnitsky. Dormi como um bebê. Mas eu garanto para vocês que teve um ministro do STF que não teve uma boa noite de sono de ontem para hoje. Eu não estou me referindo a Alexandre de Moraes. Rapaz, jogaram mais um ministro numa encruzilhada, numa sinuca de bico, que é de dar dó. Eu vou te falar de quem que eu tô vou te mostrar quem que eu tô falando aqui. Zanin, o advogado do Lula, aquele que viajou o mundo para denunciar a ditadura do judiciário brasileiro. Lembra quando o judiciário brasileiro funcionava e na época que a gente prendia corrupto? Viajou o mundo inteiro denunciando as atrocidades jurídicas que o seu cliente estava sofrendo. Zanin, que nunca foi juiz, foi colocado no STF pelo Lula. Pois bem, achou que a vida dele seria uma maravilha daí em diante, mas colocaram ele numa situação muito complicada e eu vou te explicar por quê. Quando sai a lei Magnitsky, o que já funciona lá dentro, né? Quando o STF ou quando o Alexandre de Moraes quer ser provocado, ele direciona o provocamento pedindo para que alguém do PT entre com alguma petição, alguma queixa-crime, porque daí ele assume aquilo e toca adiante. E sempre foi assim, né? E a pessoa que ele usa para fazer isso, o porta-voz, para parecer que está seguindo um procedimento normal, é sempre esse aqui, ó, Lindenberg Faria, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados. Então, Lindenberg Faria, acatando ordens de cima, vai lá e aciona o STF para impedir bancos de aplicarem sanções amorais. Vamos lá, vou te explicar o que está acontecendo. Lindenberg Faria escreve uma peça lá, elabora um texto, né, aciona o STF pedindo uma liminar para impedir que bancos e empresas brasileiras sigam a lei Magnitsky, certo? Ou seja, continuem oferecendo serviços conta bancárias para Alexandre de Moraes. Você entende a gravidade disso? Calma lá. Só dele ter entrado, preste atenção, só dele ter entrado no STF com esse pedido já causou um alvoroço. Dá um exemplo para vocês. Isso aqui, ó, as ações do Banco do Brasil caíram mais de 6%. Isso aqui não foi nem o fim do dia, né? Mais de 6%. Por quê? Porque as pessoas sabem que se essa liminar sair do STF, se for aceita, os bancos poderão sofrer sanções também e ser proibidos de fazer transações com os Estados Unidos ou em dólar, tá? Preste atenção nisso. Então causou um desespero na Bolsa de Ações, os bancos, as ações deles caíram vertiginosamente, pelo simples fato disso aqui ter acontecido. Aí caiu na mão de quem? Dele mesmo, do Zanin. Zanin assume pedido para blindar Moraes contra bloqueios bancários. Deputado do PT quer impedir efeitos da legislação norte-americana sobre contas do ministro do STF. O que quer dizer isso na prática? Coitado, cara, isso aí tá numa encruzilhada. Zanin foi colocado agora numa situação muito complicada. Se ele acata esse pedido, se ele aceita ou defere essa liminar, o que ele vai estar fazendo na prática? Ele vai estar colocando os bancos do Brasil em risco de serem sancionados também, as empresas brasileiras em risco. A Bolsa de Valores vai ter uma das quedas mais bruscas, mais absurdas da história do nosso país, mas ele estaria protegendo o seu amigo Alexandre de Moraes, certo? E se ele recusa? E se ele solta uma liminar falando que não? Ele basicamente, então, ele estaria liberando os bancos e as empresas a excluírem Alexandre de Moraes na prestação de serviços, contas bancárias, transações financeiras. Ou seja, ele estaria largando a mão do Alexandre de Moraes e deixando o Alexandre de Moraes cair na fogueira. O risco disso se ele acata isso, ele destrói a economia do Brasil, destrói os bancos, mas protege Moraes. Se ele recusa, seria uma escancarada demonstração de medo, de estar se curvando e de fraqueza. Olha a situação que o Zanin está agora. Como que ele vai sair dessa? Se ele defende Moraes, basicamente ele destrói os bancos do Brasil, empresas brasileiras, investimento corre. Assim, é uma loucura que vai acontecer, tá? Vocês não estão entendendo. Tanto é que até alguns ministros do STF, vou puxar aqui para você ver, ó. Olha o que eles falaram. STF não deve obrigar bancos a menosprezarem
sanções contra Moraes no Brasil. A maioria dos magistrados acredita que medida colocaria instituições em risco e que o melhor é esperar para ver o alcance das medidas dos Estados Unidos contra o ministro. No entendimento da maioria dos magistrados, no entanto, uma decisão do STF empurraria os bancos para uma situação de risco. O governo Trump poderia escolher qualquer um deles de forma aleatória para sancionar, inclusive com pesadas multas. Agora você imagina, os bancos, as instituições que mais lucraram durante o governo do Lula. A situação é essa, porque empresa brasileira que oferecer serviço a Moraes pode ser punida. E aí a situação caiu na mão do Zanin. Olha o pepino que caiu na mão desse cara. Coitado, ele achou que ele ia entrar no STF ia ter uma vida de rei, agora ele está numa situação que ele não sabe o que ele faz. Se aceita, rebenta a economia do Brasil. Se recusa, é uma clara demonstração de medo, fraqueza e está largando a mão do Moraes. É uma declaração oficial de abandono do Alexandre de Moraes. Rapaz, oremos por Zanin, tá? Porque eu te garanto que se tem uma pessoa que com certeza nesse momento não deve estar sabendo o que faz, sem rir, porque esse assunto é sério, tá bom? Um abraço. O que Daniel Silveira tem a ver com Magnitsky? Eu vou te explicar agora. Por favor, assiste esse vídeo, tá? Porque a situação é absurda. A Magnitsky veio de um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, que denunciou os esquemas de corrupção da ditadura da Rússia. A ditadura que o Lula está financiando agora, inclusive colocando o Brasil em risco de ser sancionado de novo. Sergei Magnitsky, então, foi preso, torturado durante anos na prisão da Rússia, nas piores prisões, nos piores... Você não está entendendo o que esse cara passou. E ele morreu sozinho dentro de uma prisão na Rússia, porque ele denunciou os absurdos que estavam acontecendo na ditadura da Rússia. Sergei Magnitsky. O que isso tem a ver com o Daniel Silveira? Se nós não fizermos algo urgentemente, se essa Suprema Corte não fizer algo urgentemente, aqui no Brasil essa lei vai ter que mudar de nome. E ela vai ter que se chamar Lei Silveira e não Lei Magnitsky. Eu vou mostrar para vocês agora, é estarrecedor. Esse daqui é o Daniel Silveira, que está preso há 5 anos por um vídeo. Um vídeo que ele gravou, ele recebeu graça do presidente da República, foi preso novamente porque chegou atrasado em casa. Aí o Moraes não gostou que ele chegou atrasado em casa, botou ele de volta na prisão. 5 anos por causa de um vídeo. Daniel Silveira está morrendo na prisão. Ele teve que fazer uma cirurgia no joelho, teve consequências terríveis, ele não está tendo o devido atendimento nesse hospital, e nem assim o Alexandre de Moraes consegue soltar esse cara. Um vídeo, gente que roubou bilhões, não ficou nem meses preso. O cara está preso há 5 anos por causa de um vídeo. Olha como é que está a perna do Alexandre de Moraes. Olha a situação que tá gangrenando. O cara vai morrer se ele não sair da prisão e receber o devido tratamento. Esse não, porcaria. Cadê o vídeo que eu tinha aqui? Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. O Brasil não é uma ditadura. Não. Está acontecendo agora, pelas mãos do Alexandre de Moraes, a mesma coisa que aconteceu com Sergei Magnitsky. E o povo está reclamando que essas ações, essas sanções do Moraes foram exageradas. Nós estamos testemunhando um caso de Sergei Magnitsky acontecendo agora no Brasil. E outra, um vídeo, não foi nem denúncia de corrupção que pudesse atrapalhar todo o esquema de corrupção do Brasil, não. Foi um vídeo reclamando dos atropelos e do desrespeito da nossa Suprema Corte à nossa democracia. Um vídeo. Tá. Aqui o advogado Dr. Paulo Faria, que escreveu... Eu só vou ler isso aqui para vocês, tá? Daniel Silveira corre risco de morte. Não é manchete, é realidade. Veja a gravidade da situação relatada pela defesa de Daniel Silveira. 1 de junho. Em 26 de julho, Daniel Silveira foi submetido a uma cirurgia de reconstrução do seu joelho e desde então está internado. Desde o início da semana, 28 de julho, a defesa está requerendo a prisão domiciliar de Daniel Silveira por questões humanitárias, em especial para a continuidade do tratamento médico intensivo que se não realizado adequadamente poderá levá-lo a óbito. É mais um clesão que está acontecendo no Brasil. Vocês estão testemunhando um caso Sergei Magnitsky acontecendo agora no Brasil.
Laudos médicos foram juntados com descrição médica da situação de urgência ao tratamento prescrito. Tudo está na EP 32. Inúmeros pedidos foram feitos nos autos, ligações e e-mails enviados ao gabinete do Moraes. A situação é insustentável do ponto de vista médico, uma vez que Daniel Silveira precisa realizar sessões de fisioterapia específicas 2 vezes ao dia, manhã e tarde, e não está sendo feita. Provisoriamente estão sendo feitas sessões paliativas de fisioterapia no próprio hospital, até o deferimento da prisão domiciliar, mas que não são adequadas ao tratamento pós-operatório e determinado pela equipe médica que será essencial na recuperação do joelho. Está se amenizando o sofrimento, mas iminentes sequelas estão sobre a mesa. Até o momento não houve apreciação da prisão domiciliar, o que coloca em risco a vida de Daniel Silveira. O que precisa ser feito e não está sendo dada a devida importância pelo Estado. Pelas imagens a seguir é possível verificar a magnitude da cirurgia, o inchaço e hematomas que estão sendo agravados pela ausência de adequado tratamento pós-operatório. Tudo isso foi relatado ao senhor Alexandre de Moraes, que tem ignorado até o momento, muito diferente dos casos do Brazão e Collor, e não decide a urgência humanitária de sua saúde. Daniel Silveira necessita com urgência de Aí fala o que ele precisa. A gente dá asilo humanitário para uma corrupta do Peru, com o avião da FAB, para trazer aquela corrupta para cá, mas a justiça daqui não pode dar uma prisão domiciliar humanitária a um ex-deputado federal que recebeu graça por causa de um vídeo. Não, o Brasil não é uma ditadura. A democracia está pungente. Defendam Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é a soberania. Alexandre de Moraes é a democracia. Aí ele vai lá no estádio e dá o dedo do meio para todo mundo. Acordem, pelo amor de Deus, pelo amor de tudo quanto é mais sagrado. Este homem vai morrer mais um homem que vai morrer nas mãos do Alexandre de Moraes. É isso que vocês querem, esquerda? Esse é o ódio que vocês têm? Pelo amor de Deus, prisão domiciliar humanitária. Ele não devia estar preso para comer essa história. Mas pelo menos ter um mínimo de decência. Diminua o nível do demoníaco e libera o cara para ir para casa dele. Eu vou parar por aqui, porque dos olhos do Brasil de hoje eu devo ter cometido uns 20 crimes aqui.